Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos para mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aqui da FEG Guaratinguetá. Hoje nós temos o prazer de receber o Vitor Martins de Oliveira. O Vitor ele é doutor em Física pela USP, né, Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Matemática pela UFABC e é bacharel em Física e em Ciência e Tecnologia também pela UFABC, correto? Correto. Atualmente ele desenvolve pós-doutorado na USP também, pela USP, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o simulador de N-corpos para corpos evoluindo sob efeito de marés. Obrigada, Vitor, por aceitar o convite para participar do nosso seminário. Se você puder compartilhar a sua tela. Perfeito. Vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Sim, está perfeito. A apresentação. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado, Rosana e Otton, pelo convite, a todos do grupo. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo desde que eu comecei o pós-doutorado no Instituto de Matemática da USP, sob a supervisão do professor Clodoaldo Ragazzo. Bom, e o tópico principal que eu trabalho é efeitos de maré, né? Então, para começar, o que é maré? Então, a ideia é que se a gente tem um corpo extenso sobre sobre o efeito de um campo gravitacional, por exemplo, de uma massa pontual, né? Então, por exemplo, a Terra e a Lua, o corpo extenso ele vai sofrer diferentes forças em diferentes elementos do corpo. Então, tem elementos que estão mais próximos da massa pontual, elementos que estão mais longe da massa pontual. Então, existe um campo de forças, e esse campo de forças, que a gente chama de campo de forças de maré, ele tende a deformar o corpo. Então, quando a gente fala de maré, a gente, né, partindo de um conjunto de N corpos com massas pontuais, a gente inclui duas coisas novas. Uma é o efeito de você lidar com um corpo extenso, então você tem o torque em cima do corpo extenso, e também o fato que esse corpo deforma. Se a gente considera que é um corpo deformável, nós precisamos incluir na modelagem do efeito de maré a modelagem da deformação do corpo frente a essa forçante. Então, é um tópico bem interdisciplinar, envolve toda a matemática da modelagem do problema, envolve a física, né, das consequências da dinâmica do problema, por exemplo. A geofísica, se nós incluirmos fenômenos geofísicos dentro do planeta, dentro do satélite. Envolve ciências de materiais, que é um tópico que, bom, crucial nessa área, e vai aparecer esse termo reologia, que eu vou falar várias vezes, e quando a gente lê sobre literatura de problemas de maré, esse termo sempre aparece, né? Então, isso daqui é a modelagem realmente de como um corpo deforma. E a parte da astronomia, as consequências dinâmicas da astronomia que ocorrem por causa de serem adicionados os efeitos de maré, e computação numérica, obviamente, indispensável hoje em dia. Então, envolve vários tópicos de diferentes disciplinas. Então, aqui é só um overview do que eu vou apresentar. Então, a ideia é que a dissipação de maré ela é um dos principais mecanismos para a dissipação de energia em sistemas planetários. E a reologia, que é o tópico que vai aparecer bastante, ele é definido como estudo do escoamento e da deformação de matéria. Então, no nosso caso, nós vamos adotar um modelo reológico para o nosso corpo celeste. Esse modelo ele vai determinar como um corpo deforma, como esse corpo deforma e como ele vai dissipar energia, de que forma ele dissipa energia, sob a ação dessas forças de maré, ou seja, as forças por causa de outros corpos no sistema. E nós vamos adotar que o material do nosso corpo celeste é feito por um material viscoelástico, ou seja, ele vai possuir tanto propriedades viscosas como elásticas. A gente vai mostrar, né, o que eu quero mostrar é o problema de N-corpos, ou seja, eu quero mostrar a ideia para se derivar as equações para cada um dos corpos num problema de N-corpos, e o objetivo aqui é apresentar, né, dar uma ideia da teoria que foi desenvolvida pelo Clodoaldo e pelo Lucas, e mais desenvolvida eventualmente por colaboradores do grupo. E então existem várias teorias, aqui eu já vou fazer o parênteses para lidar com maré. Então o que eu vou falar é especificamente dentro dessa teoria desenvolvida pelo Clodoaldo e pelo Lucas.
E eu vou mostrar no final o software Revolution, que é um software que nós fizemos, né, num dos últimos trabalhos do grupo. E se der tempo, 3 exemplos de fenômenos de maré. Bom, fenômenos dinâmicos no sistema Terra-Lua, onde maré é importante. Então, para começar, eu quero mostrar os pesquisadores que desenvolveram e que continuam desenvolvendo, né, que participaram de alguma forma com o desenvolvimento dessa teoria específica de maré. Então, o Clodoaldo e o Lucas, que começaram tudo, o Guanael, do Observatório de Paris, que também auxiliou em alguns artigos, o Alexandre, um colaborador de Portugal, a Ieva, uma ex-aluna do Clodoaldo, fez pós-doc com ele também, que também tem trabalhos importantes dentro da teoria, o Matsuyama, um colaborador da Ieva, do Arizona, o professor Cláudio, lá do IME, ele trabalha na parte de integrador, está desenvolvendo um integrador numérico específico para deformação de corpos extensos. O Matheus é um novo pós-doc do Clodoaldo, trabalhando também com dinâmica de maré, e o Valentão, um aluno de doutorado agora do Guanael, também trabalhando com essa teoria. Então, aqui é um pequeno desenvolvimento, né, a parte um pouco do histórico linear do desenvolvimento dessa teoria. Então, em 2015, o Clodoaldo e o Lucas publicaram um artigo onde eles estudam um corpo isolado e eles colocam uma reologia simples, né, uma resposta viscoelástica simples nesse corpo isolado, e eles propõem um modelo de como descrever a dinâmica desse corpo, certo? Então, é um corpo isolado que está girando, então ele tem a deformação devido à força centrífuga, e dada que tem essa resposta viscoelástica, como é que você desenvolve a dinâmica? Em 2017, eles propriamente incluíram, bom, a maré, como chamamos, que aqui, também outro parênteses, às vezes quando fala-se de maré, pode ou não incluir a força centrífuga, por causa do corpo estar girando e deformando por causa desse movimento, dentro do termo maré ou não. Então aqui para a gente sempre vai lidar com maré, só que eu vou falar separado forças de maré e forças centrífugas. Mas então em 2015 tinham as forças centrífugas, em 2017 teve também a inclusão de outros corpos no sistema, então propriamente dito a maré, e esse princípio de associação, que é algo que eu vou chamar atenção, que é o núcleo da teoria. E tiveram outros trabalhos, aqui eu estou separando alguns trabalhos, tiveram outros aqui no meio também, mas com o Alexandre eles estudaram o papel da inércia de deformação, em que momentos você pode descartar e desprezar o termo da inércia de deformação. Trabalhos da Ieva, onde ela estudou a equivalência entre você falar que o seu corpo ele só tem uma camada homogênea inteiro, ou se ele é formado por múltiplas camadas homogêneas, em que situações um modelo é equivalente ao outro. Em 2022, um outro trabalho onde eles incluíram a deformação permanente do corpo e o conceito de pré-estresse, que eu não vou entrar em detalhes, mas é só para dar uma ideia de como esse modelo, essa teoria vem sendo desenvolvida. E, finalmente, no começo desse ano, a gente publicou um artigo onde a gente mostra esse software chamado Revolution, que implementa toda essa teoria desenvolvida como integrador de N-corpos. Então, eu vou começar, qual que é o modelo, né? Aqui eu vou colocar ao máximo, não mostrar nenhuma equação, ao máximo que eu conseguir, mas no começo eu vou avisar, mas a ideia aqui é mais mostrar a ideia, como o modelo é formado, como o modelo é constituído, e como derivar as equações, e como usar o modelo propriamente dito eventualmente, certo? Então, existem 3 hipóteses que geralmente são assumidas em modelos de maré. Então, o corpo ele é esfericamente simétrico no equilíbrio, então se você tira todas as forças e o corpo para de rodar, ele tem que ter uma simetria esférica. Ele só está sujeito a deformações pequenas, e essas deformações são incompressíveis. Então, esse é o ponto de partida do nosso modelo, e o que nós fazemos é expandir dentro dessas condições o momento de inércia do corpo. Então, aqui a gente está falando de um modelo tridimensional, certo? A deformação tridimensional do corpo. O tensor de inércia ele é representado por uma matriz 3x3, e, dadas essas hipóteses, nós podemos abrir essa matriz dessa forma, com o que a gente chama de momento média, momento de inércia médio, esse I0, e esse B, que é a deformação dessa configuração esférica, certo? Então, esse B, ele é o que a gente chama de deformação do corpo. Então, a partir de agora, quando eu falar matriz de deformação, eu estou falando desse B,
e para a gente ele representa formalmente a deformação do corpo, porque se é uma deformação no momento de inércia, ele equivale também a uma deformação no aspecto físico do corpo. Então, aqui o I aqui é a matriz de identidade, então o I0, o I é o estado esférico no equilíbrio, e aqui o B, que é uma matriz pequena, que é uma pequena deformação desse caráter esférico do corpo. Então a pergunta é, ok, então a gente tem esse B, que é a deformação do corpo para a gente, para todos os fins. Nós conseguimos derivar equações dinâmicas para esse B? E a resposta dada pela teoria é sim, através daquele princípio de associação que eu vou falar mais para frente. E qual que é o ponto de partida para falar do B? Então, como eu falei, a gente precisa colocar um modelo de, se você coloca um campo de forças num corpo extenso, como que esse corpo vai responder para essas forças, né? Então, a gente busca esse modelo no modelo de materiais viscoelásticos lineares. O modelo mais simples é o modelo de Maxwell, né? Então, aqui eu já vou mostrar que a gente sempre pode representar um modelo viscoelástico com uma associação de molas e amortecedores. Molas com constantes elásticas, aqui o alfa, e amortecedores com constantes viscosas, que é o eta. E esse modelo é o mais simples, onde a gente coloca uma mola e um amortecedor em série, e ele é o mais simples para reproduzir um comportamento viscoelástico, ou seja, tanto o comportamento elástico quanto o comportamento viscoso. O que a gente pode fazer pelas equações, né, da mola e do amortecedor, derivar a chamada relação de força-extensão, que é uma relação entre a força aplicada no material e a deformação que ocorre no material, que vai depender desses parâmetros de viscosidade e de elasticidade, certo? E o que acontece aqui é que nós temos um tempo característico que vem desse modelo. Então, a gente pode falar que a nossa forçante é uma forçante periódica, e a gente fala qual que é o período de forçamento, né, o período da forçante. E dependendo qual é o período da forçante, o corpo ele responde mais de uma forma do que da outra. Então, se o período ele é muito curto, o corpo responde mais com um material elástico, esse modelo de Maxwell. E se o período de forçamento ele é muito longo, o corpo responde mais como um fluido viscoso. Então, a gente tem essa noção, né, a gente consegue definir esse tempo característico que dá uma ideia se tem algum efeito dominando acima do outro nesse material viscoelástico. Então, esse é o modelo de Maxwell. E o que eu quero mostrar aqui é que a gente também consegue derivar essa mesma relação através de um formalismo lagrangiano. Então, a gente consegue montar uma lagrangiana que envolve a energia elástica, né, do sistema e o vínculo do material, né, e uma função de dissipação que envolve a viscosidade. E a partir das equações de Euler-Lagrange com o termo dissipativo, nós conseguimos derivar de novo essa relação de força e extensão. Então, esse é o máximo de equações que eu vou chegar nessa apresentação, porque a ideia é realmente pegar o que está acontecendo no modelo. E nesses dois slides a ideia é, primeiro, que nós conseguimos mostrar qualquer modelo viscoelástico através de uma associação de modos amortecedores, e nós conseguimos derivar a relação de força e tensão desse modelo a partir de uma lagrangiana. Esses dois pontos são muito importantes para essa teoria como um todo. Então, saindo um pouco do modelo de Maxwell, a gente pode deixar um pouco mais complicado, e esse é o modelo que, no fundo, está no nosso software, que é um modelo generalizado de Voigt. Então, o que a gente faz nesse modelo é pegar o elemento de Maxwell, que é a mola amortecedora em série, e adicionar um número arbitrário de elementos de Voigt, que nós chamamos, que é um amortecedor e uma bola em um paralelo. Cada um desses caras a gente chama de elemento de Voigt, e a gente pode adicionar quantos nós quisermos. Então, a ideia é que esse já é um modelo mais complexo do que o modelo de Maxwell, certo? Então, aquele tempo característico que nós tínhamos, agora nós podemos ter uma noção de vários tempos característicos dentro do nosso material. E, por exemplo, no artigo da Ieva, ela mostra que uma reologia complicada dessa forma, ela já é o suficiente para você ter a mesma resposta de maré que um corpo que tem várias camadas, sendo que cada camada tem uma reologia mais simples do que essa. Então, existe também, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas existe também essa motivação do porquê nós queremos deixar a reologia do corpo mais complexa, né? Então, já adiantando, o que significa também nós termos mais parâmetros, significa que a gente consegue, no final do dia, calibrar o nosso sistema para mais efeitos dinâmicos, né? Então, cada efeito dinâmico tem um período característico de forçamento,
e para cada período nós conseguimos calibrar um conjunto de parâmetros livres. Então, quanto mais parâmetros livres nós temos, a princípio nós conseguimos abordar o sistema de modo mais completo. Então, tendo visto o modelo viscoelástico, né, tendo escolhido um modelo viscoelástico, como que fica a deformação do corpo? Então, ele fica esse sistema aqui de Mohs amortecedor, que parece bem complicado olhando, né, no primeiro momento, mas tem 3 elementos aqui. O primeiro é esse cara de baixo, ele é o modelo viscoelástico, é generalizado de Voigt. Então, se a gente falar que não tem nenhum desses elementos adicionais aqui de Voigt, ele se reduz ao máximo, tudo bem? Então, se a gente falar que a gente não quer nenhum termo adicional dos elementos de Voigt, a gente se reduz ao máximo. E a gente vai fazer isso bastante. Existe esse elemento do meio, que ele vai ser o elemento que produz essa deformação permanente. Então, no fundo, a gente vai falar que esse amortecedor, ele tem um tempo característico tão grande que é como se tivesse uma parte do nosso corpo que demora tanto para voltar ao caso esférico, depois que a gente cessa todas as forças, que para todos os fins ele é uma deformação permanente do corpo. Então, esse é um pouco do que a gente faz por trás nas equações, e é por isso que esse elemento existe. E esse outro elemento é uma mola que é em paralelo a todo o corpo, que dá conta da autogravidade. Então, tem algo segurando o corpo como um todo. Então, a ideia é que aqui a gente monta a reologia, né, o que vai ser a reologia do nosso corpo, com alguns, como se diz, com algumas motivações físicas, né? E aí a gente interpreta isso à medida que vai. Mas essa é a reologia que está, por exemplo, no software que eu vou comentar. E a ideia é que nós temos, então, as forçantes, tanto as centrífugas quanto as de maré, e como o corpo responde para essas forçantes depende desses parâmetros alfas e etas aqui do corpo. E agora, isso daqui é um modelo unidimensional. Isso aqui é pensando num material unidimensional, falando de deformações unidimensionais. E o que a gente faz agora é aplicar o que eu falei, que é o princípio da associação, para ir desse modelo, que é um modelo para um material, para o modelo nosso de deformação do corpo, ou seja, para aquela nossa matriz de deformação B. E como que a gente faz isso? Então, o princípio da associação, ele é justamente um procedimento que associa para cada modelo mola amortecedor, que é o que a gente tem, né, que vai definir a reologia do corpo, funções lagrangianas, uma função lagrangiana e uma função de dissipação para as variáveis de deformação. Ou seja, a gente vai partir, então deixa eu já... A gente parte de uma lagrangiana e uma função de dissipação para o nosso modelo reológico, das nossas molas amortecedores, certo? Então, esse SD é de Spring Dashpot. E nós queremos obter uma lagrangiana e uma função de dissipação para o nosso modelo reológico, certo? Que envolve o nosso B, que é o modelo da deformação do tensor de inércia. Então, qual que é a ideia? Eu mostrei lá para o Maxwell que a gente consegue derivar uma lagrangiana e uma função de dissipação para aquele modelo. E a gente consegue fazer isso para qualquer modelo massa-mola, qualquer diagrama mola-amortecedor que a gente montar, a gente consegue derivar da mesma forma a lagrangiana e a função de dissipação. E o que a gente faz depois? Então, o que o princípio de associação fala se nós tomarmos essa lagrangiana e a função de dissipação para o nosso modelo reológico, nós substituirmos todas as variáveis de deformação pelas nossas matrizes de deformação, ou a matriz de deformação e matrizes associadas, né, que também equivalem a uma deformação. A gente substitui os multiplicadores de Lagrange e a força por matrizes associadas também e reescala a lagrangiana no final. O que a gente obtém é a lagrangiana e a função de dissipação que descrevem agora a deformação do corpo, ou seja, o B. Então, isso é um princípio imposto de como partir de uma modelagem unidimensional de um material viscoelástico para nossa deformação no espaço de momentos de inércia, ok? Então tem bastante detalhes matemáticos aqui por trás que deixam tudo muito bem definido, mas a ideia principal a inspiração para esse princípio vem lá dos coeficientes de Lamé, caso alguém já tenha visto em algum momento, que é da teoria de materiais isotrópicos, que é como você passa, por exemplo, da lei de Hooke, de um material unidimensional para um material tridimensional, certo? Qual que é o passo para você considerar um material elástico em 1D para 3D? E a ideia por trás, como eles constroem um tensor de tensões e de deformação, é por essa linha também. Então,
Bom, antes de mostrar as equações, um outro ponto que aparece dentro dessa teoria é a dissipação de energia. Então, chamando a energia total de E e DI aqui como a função de dissipação de cada um dos N corpos, então já pensando no sistema de N corpos, a variação total de energia dentro dessa teoria é simplesmente a soma, basicamente, da função de dissipação dos corpos. Então, o que acontece? Ela é uma teoria que você isola, você estabelece que a dissipação de energia ela vem exclusivamente por causa da deformação dos corpos. E cada corpo vai ter a sua deformação que vai ser dada, e a dissipação dessa deformação vai vir dessa função de dissipação. Então, você consegue diretamente dentro dessa modelagem, saber qual é a dissipação de energia do sistema. E você tem duas consequências disso. A primeira é que, como isso é sempre menor que zero, todas as soluções limitadas aqui no nosso espaço de fases, elas vão tender a uma situação em que os corpos não deformam mais, certo? Então, eles vão deformar e dissipar energia até o momento em que eles não vão ter mais deformação. Eles vão ficar deformados de algum jeito específico, não vai ter mais variação dessa deformação. Essa aqui é a ideia. E o segundo ponto é que a gente consegue, dentro dessa teoria, também separar qual que é a contribuição individual de cada corpo para o declínio de energia total do sistema, né? Que cada corpo tem uma função de dissipação associada a ele, e essa é a contribuição dele. O próximo passo, então, essa aqui é a parte da deformação, é obter as equações de movimento para todos os corpos, né? Então, o nosso sistema físico, eles são N corpos que interagem gravitacionalmente, e o ponto aqui é que eles são deformáveis, né? Extensos e deformáveis. E o que a gente vai ter para cada corpo é uma dinâmica orbital. Ela vai vir da energia potencial de corpos extensos. Por exemplo, tem essa forma de McDougall, no livro do Goldstein, por exemplo, em que a gente tem o potencial gerado por corpos extensos. Então, ali daquele potencial, nós derivamos as equações dinâmicas do modo normal, e onde aparece os momentos de inércia, né, a matriz de inércia nesse potencial, nós substituímos pela nossa definição, que a matriz de inércia ela é a parte esférica mais a perturbação, que é o nosso B. E a gente coloca isso lá. A dinâmica rotacional, que é o segundo elemento da nossa dinâmica, a gente obtém somando o torque, né? A gente considera de novo o torque de uma massa pontual em cima de um corpo extenso, e a gente soma todos os torques em cima de um corpo para saber qual é a variação do momento angular rotacional daquele corpo. O terceiro elemento da dinâmica é a deformação do corpo por si só, né, que eu chamei de a dinâmica da reológica. Aqui a gente obtém pelo nosso princípio da associação. Então, o nosso princípio da associação, nós propomos um modelo de um material viscoelástico. Desse modelo, nós tiramos a lagrangiana e a função de dissipação da nossa matriz B, da nossa deformação do corpo. E, utilizando a equação de Euler-Lagrange, a gente consegue obter as equações de movimento da deformação do corpo. E, por último, a orientação do corpo, né, do referencial do corpo, que nós conseguimos obter direto pelo vetor velocidade angular. Então, são esses os elementos que entram na integração do programa, por exemplo, para cada um dos corpos, né? Então, esse é o conjunto completo da dinâmica que a gente tem que acompanhar de cada um deles. Eu não vou mostrar as equações aqui, eu acho que as equações podem mais confundir do que ajudar, é mais a ideia, só que eu posso mostrar caso alguém tenha interesse depois da apresentação. Então, sobre o software em si, ele foi apresentado na Astronomy and Astrophysics no começo do ano, e ele é um software, é um simulador de N-Corps, só que ele inclui essa parte da reologia, nessa parte da maré, utilizando esse princípio da sucessão e toda essa modelagem que eu mostrei até agora. E a ideia desses modelos complexos de reologia é justamente porque eles são baseados naquele modelo de Voigt generalizado. E eu vou mostrar o porquê que isso pode ser importante, mas é algo que outros softwares, por exemplo, que usam Maxwell ou ainda modelagens mais simples, não fazem. E aqui seria a ideia de essa teoria, a princípio, do jeito que ela é formulada, ela fica mais fácil embutir no corpo uma reologia mais complicada, igual nós fizemos aqui. O software está no meu GitHub, o nome dele é Revolution, tem um release aqui de uma versão estável, né? Quem um dia quiser usar e quiser ajuda para usar também, ou tiver feedbacks para dar, eu estou completamente aberto para tudo. E a ideia da arquitetura do software é um software comum na área, certo? É escrito em C,
ele tem um Makefile para ajudar você a compilar e rodar o programa. Então, o usuário, ele entra com todas as informações, então você entrega N-Corps, certo? Você entrega as componentes físicas do corpo, o tamanho dele, a massa dele, você entrega o período de rotação, por exemplo, entrega os elementos orbitais, a orientação do corpo, entrega os elementos de Stokes, coeficientes de Stokes, para ver o quão deformado ele começa. E o programa pega todas as informações, pré-processa e, eventualmente, integra utilizando as equações que eu comentei como derivar, certo? Para cada um dos corpos e vai salvando à medida que vai sendo feita a integração. E, no final, ele entrega de volta as variáveis, um arquivo da evolução temporal das variáveis do espaço de fases, que o próprio programa pode gerar para você os elementos orbitais ou os elementos rotacionais, ou, se preferir também, as figuras associadas a esses resultados, certo? Então, a ideia é que a parte orbital é separada da parte rotacional, porque o programa ele também funciona se você quiser integrar N corpos como massas pontuais, então você não considera que nenhum deles é extenso, ou se você quiser integrar um corpo só como um corpo extenso, então você estuda a dinâmica de um corpo isolado, só que sob o efeito de maré. E aqui eu quero mostrar agora alguns exemplos de aplicação dessa teoria, né? São exemplos que estão lá no artigo também, são exemplos, alguns deles já vêm prontos para rodar quando o usuário baixa o software. Então, a ideia aqui é qual? É mostrar exemplos em que o efeito de maré é importante no sistema Terra-Sol-Lua, por exemplo. Só que existe agora o passo de nós temos a teoria e nós queremos aplicá-la, só que nós precisamos fazer calibrar os parâmetros da teoria. E essa calibragem, ela geralmente é feita, no nosso caso ela é feita dessa forma, mas de via geral ela é feita pelo esse número de Love, o K2. Então esse número de Love ele aparece bastante na literatura, né, quando vai estudar problemas de maré, teorias de maré. Então qual que é a ideia do número de Love? Ele é formalizado dessa forma. Ele é uma relação, certo? O número de Love, então, esse K2, esse número de Love específico, existem outros números de Love, por isso que quando a gente fala de número de Love, a gente sempre define qual que a gente está falando. Então, esse número de Love K2, ele é uma relação entre o potencial de maré e o potencial que gera maré. O que significa isso? Então, se nós temos aquela ideia de um corpo extenso e nós temos uma massa pontual, a ideia é que o componente diferencial do campo gravitacional da massa pontual, ele vai causar a deformação do corpo, certo? Ele vai gerar esse campo de forças que vai tender a deformar o corpo, certo? Depois que o corpo é deformado, ele agora tem um novo campo de gravidades dele por causa da deformação de maré. Então, a ideia do número de Love, ele relaciona o campo gravitacional, né, da massa pontual, que a parte do campo que gera a maré do corpo extenso, com o campo gravitacional do corpo extenso depois que ele sofre essa deformação de maré. Isso que a gente chama de número de Love, certo? E esse número de Love, ele pode ser modelado de várias formas, ele pode ser um número real. Aqui, no nosso caso, ele é um número complexo. O valor absoluto do número de Love, ele corresponde à amplitude dessa deformação de maré. A parte imaginária do número de Love, ela está relacionada à dissipação de energia devido à maré. E um ponto importantíssimo aqui é que o número de Love, ele depende do período de perturbação, certo? Então, a ideia é que se você tem a Terra, por exemplo, e se a Lua roda em torno da Terra a cada 27 dias, ou a cada 100 dias, ou a cada 200 dias, a Terra, ela vai responder diferentemente, ela pode responder diferentemente, né? Então, esse número de Love, propriamente dito, ele depende do período de forçamento, né? Então, você pega, por exemplo, a influência da Lua na Terra e a influência do Sol na Terra tem períodos diferentes, e a Terra responde de forma diferente, ou pode responder. Então, tudo isso, ele vem também, tem diferentes linhas de modelagem que podem ser feitas a partir daqui, considerando que o K2 é constante, que não depende do período, que depende do período de uma forma mais simples. Só que essa é a ideia. E é a partir desse K2 que nós calibramos o sistema, porque dentro da teoria, nós conseguimos ter uma equação para esse número de Love, e essa equação, além do período, ela vai depender
das constantes elásticas do nosso problema e das constantes de viscosidade. Então, qual que é a ideia? Se nós conseguirmos estimar quanto vale esse número de Love, aqui no caso, tanto a parte real quanto a parte imaginária dele, nós conseguimos, pelas expressões da teoria, achar quanto valem os nossos parâmetros da reologia, certo? Então, isso é uma coisa, depois que se entende um pouco melhor, intuitiva, que se você tem um campo gravitacional que vai deformar um corpo extenso, o jeito que esse corpo deforma depende do material que ele é feito, né? Então, essa é a ideia. Então, essa relação entre a deformação do campo gravitacional, ela está relacionada ao material que é feito. Por exemplo, no nosso caso, pensando na Terra. Ok? Então, esse é o caminho que nós usamos para calibrar, e nesse momento é o usuário que faz a calibração, entrega o valor desses parâmetros para o programa, e o programa com esses valores roda, né? No futuro, já adiantando também, a ideia é que o usuário não tenha que fazer isso, o usuário proponha simplesmente do que é feito o corpo, e o próprio programa consiga estimar, a partir, calcular o número de lobes sozinho e calcular esses parâmetros sozinho. Mas nesse momento, o usuário, a partir da informação do número de lobe, ele consegue calibrar e aí rodar o programa, certo? Então, eu quero mostrar 3 exemplos. O primeiro é uma Terra isolada. Então, o que a gente vai ver é a rotação, a dinâmica rotacional de uma Terra isolada. A gente vai começar considerando essa Terra. Então, essa Terra é um corpo rígido, inicialmente rígido, depois ele é deformado, só que nos 2 casos ele é triaxial. Nós pegamos a deformação real da Terra, ok? Não vai ter nenhum outro campo gravitacional perturbando a Terra, e a gente vai calibrar o nosso sistema utilizando uma frequência específica, a do Chandler Wobble. Eu vou explicar no próximo slide o que é isso. E essa frequência é um período de 433 dias. E o nosso modelo aqui vai ser o de Maxwell. Então, a gente vai tirar todos aqueles elementos adicionais que deixavam bem mais complexa a reologia e considerar só o elemento de Maxwell na reologia do problema. E o que é esse Chandler Wobble? Esse Chandler Wobble, ele é um período de notação do vetor velocidade angular da Terra. Então, como o vetor velocidade angular está desalinhado do momento angular, você tem todo esse movimento de um peão que acontece na Terra, e o Chandler Wobble é justamente esse período de notação na Terra, ok? Se nós considerarmos a Terra como um corpo rígido, então nós consideramos que ele tem a deformação que ela tem hoje, mas que ela não deforma, o período que nós vamos obter, então isso daqui é um ângulo azimutal do vetor velocidade angular, cujo período aqui nos dá esse período de nutação, certo? Então aqui ele dá ao redor de 10 meses, então a gente consegue mostrar que para a deformação que a Terra tem, caso ela fosse completamente rígida, esse período seria de 10 meses, a gente mostra até analiticamente pelas equações de Euler. O que o Chandler percebeu foi que o que eles viram esse período, que era para ser de 10 meses, não é de 10 meses, ele é mais de um ano, ele é de 433 dias. E o Chandler que percebeu que o que acontece aqui é que um aumento desse período de nutação, ele vem pela própria resposta elástica da Terra frente ao movimento dela mesma, de deformação. Então, ela gira, ela deforma, e essa deformação tem uma resposta elástica, e graças a essa resposta elástica, o período de nutação, né, o período desse efeito, ele aumenta. Então, o que nós fazemos nós estimamos os números de log para esse período, certo? Dessa estimativa, nós obtemos os nossos parâmetros da nossa reologia, colocamos esses parâmetros no programa para simular, e a simulação entrega 433 dias ali, muito, muito aproximado, certo? Então, esse é um efeito devido à maré, que nós observamos um período que existe porque o corpo está se deformando, certo? Então, não é bem a maré, é mais a força centrífuga, mas é a ideia da maré de que a deformação do corpo está diretamente influenciando na dinâmica do corpo, certo? E aqui, só um outro efeito que aparece, que como o corpo está dissipando energia, esses eixos que estão desalinhados, o vetor velocidade angular, o vetor momento angular e o maior momento de inércia instantâneo do corpo, eles tendem a se realinhar, e o Chandler Wobble cessa por causa disso, esse período Chandler Wobble. E aqui na nossa simulação, em 300 anos, esses ângulos mais ou menos iam se realinhar. Só que isso não é uma coisa que acontece de verdade, né? Então, na realidade, existe
algum efeito geofísico, provavelmente, que excita o Chainer Wobble, e esse efeito nunca cessou até hoje, né, depois de muito tempo. Então, aqui é só para mostrar que nós conseguimos, por toda essa modelagem, a resposta correta para aumentar esse período de inundação da Terra, só que existem outros efeitos que vêm de coisas que nós não estamos considerando, certo? Então, eventualmente, na nossa modelagem, esse efeito ia cessar, mas porque nós não estamos incluindo, por exemplo, né, forçantes de terremotos, forçantes de efeitos internos na Terra, ok? Então, é só um comentário né, dos limites do modelo. Então, eu quero mostrar o segundo modelo agora, que é o segundo exemplo, que é ainda tendo uma Terra deformada, só que a gente coloca a Lua junto, com uma massa pontual. Então, a gente vai tirar a nossa calibração da Terra, a gente volta para um modelo de Maxwell+, que a gente vai calibrar do zero de novo, e a gente vai considerar a Lua e utilizar a Lua para essa calibração. Como? Então, a gente vai focar no movimento orbital da Lua, a gente vai considerar o sistema Terra-Lua, a Terra ainda como um corpo deformável, só que a Lua agora que existe no sistema é uma massa pontual, e a gente vai colocar a Lua para orbitar o equador da Terra no movimento circular, certo? E o eixo de rotação da Terra está perpendicular a esse plano orbital. E o que a gente vai usar para calibrar a reologia da Terra aqui é a frequência, é o movimento de afastamento da Lua, que nós sabemos que a Lua se afasta da Terra a 3,8 centímetros por ano, certo? E na frequência semidiurna, que é essa frequência de 12,42 horas, que é a frequência que mais dissipa energia do movimento Terra-Lua. Ok? E nós voltamos para o Maxwell, para a modelagem da Terra. Então, o que nós fazemos, de novo, a mesma coisa. Nós estimamos os números de log, ok? E calculamos os nossos parâmetros da reologia e colocando esses valores agora num sistema com dois corpos, um extenso e um massa pontual, nós conseguimos obter, então isso aqui é o semi-eixo maior da órbita da Lua, né, frente ao inicial, aumentando com o tempo, aqui com a simulação de 1000 anos, a 3,8 centímetros por ano. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a Lua causa uma maré na Terra, essa maré dissipa energia, né, e também tem um torque de maré que faz com que a Terra comece a girar mais devagar. E esse é o próximo exemplo, isso aqui é a rotação da Terra o período de rotação da Terra que vai aumentando. Então, conforme a Terra começa a girar mais devagar, para conservar momento angular no sistema, que é algo que a teoria exige também, a Lua se afasta, ok? Então, a ideia é que o afastamento do Luar da Lua, ela é devido à força de maré que a Lua exerce na Terra, e nós podemos utilizar esse fato para calibrar a reologia da Terra. E o que aconteceu até agora foi o seguinte, eu dei dois exemplos, sendo que os dois exemplos eu usei só o Maxwell, né? Qual que é a ideia que eu tinha comentado antes? Que o Maxwell, ele tem poucos parâmetros livres, e com isso, nós conseguimos calibrar apenas um desses efeitos de cada vez. Então, se a gente quer calibrar, por exemplo, tanto o Chainer Wobble quanto o afastamento Terra-Lua, dentro da reologia da Terra, nós precisamos de uma reologia mais complexa, certo? Então, o que eu vou mostrar aqui é simplesmente qual é a calibração quando nós colocamos apenas um elemento de Voigt a mais. Então, ao invés de colocar vários, é um número arbitrário e eu escolhi um. E esse caso em que tem um Maxwell e um Voigt é o chamado modelo de Burgers. Nesse caso, nós já temos um número de parâmetros livres suficiente para calibrar todos os dois efeitos ao mesmo tempo. Então, nós podemos tomar os números de Love numa frequência e os números de Love na outra frequência, e disso agora obter os parâmetros da reologia da Terra, ok? Então, agora nós temos uma reologia para a Terra que vai responder corretamente, né? Ela foi calibrada em duas frequências de perturbação específicas. E esse daqui seria o perfil do número de Love, que é algo que aparece comumente também em trabalhos de maré, em função das frequências forçantes, certo? Então, no nosso caso, por exemplo, aqui é o valor absoluto do número de Love. Nós calibramos no Chainer Wobble e na frequência semidiurna. E também no K0 aqui, que eu não entrei em detalhes, mas para a frequência zero. E isso estabelece um perfil. Então, se a nossa simulação agora, em algum momento, aparece algumas forçantes com outros períodos, é assim que a nossa Terra vai responder.
né? Então, a ideia é, nós garantimos que a Terra responde do jeito que a gente quer nesses dois pontos, mas não em outros lugares, só que ela pode não ser tão ruim. Então, se nós temos mais informações sobre as respostas da Terra, nós podemos utilizar uma reologia bem complicada, ou seja, um voto analisado com vários elementos adicionais, calibrar a reologia para todos esses pontos, que não é uma tarefa fácil, tem uma parte numérica aí que tem suas próprias dificuldades, e a princípio nós obtemos uma resposta em frequência mais adequada para todo o espectro de frequência. Então essa que é a ideia da reologia ser complicada. E a parte da parte batinária do Mandelov, os picos aqui são os picos de dissipação, né? Para quais frequências o sistema mais dissipa energia. E o terceiro exemplo que eu vou passar rápido aqui para não estender muito, de novo, a parte é a Lua, só que é a parte rotacional da Lua, só que agora a gente considera que a Lua é um corpo extenso, que a gente vai colocar uma modelagem de uma reologia de Maxwell mesmo, e a Terra e o Sol como massas pontuais, certo? E a gente vai tomar o nosso período, onde a gente vai calibrar a reologia, o período sideral da Lua, certo? 27,32 dias, e a gente vai começar a nossa simulação com ela girando um pouco mais rápido do que o período nominal, certo? E vamos calibrar utilizando o Maxwell. Então, nós temos, de novo, as estimativas e os nossos valores, e os resultados que nós obtemos, por exemplo, quando nós vemos a frequência de rotação da Lua pela frequência orbital, nós obtemos o que a gente esperaria, que, em média, ela é 1, ou seja, em média, a Lua tem um período orbital igual ao período rotacional dela. Uma outra coisa que podemos ver, bom, ainda dentro desse efeito, é definir um ângulo chamado um ângulo spin-órbita. Esse aqui a gente tem uma liberdade para definir o que é um ângulo spin-órbita, e para a gente é basicamente essa ideia. Se a Lua está olhando sempre com a mesma face da Terra, porque a gente mostrou, né, que o período de rotação é em média igual ao período de orbital, então a gente define uma direção que é do menor momento de inércia da Lua em direção à Terra, e um ângulo entre essa direção e a direção que une a Lua em relação à Terra, certo? O vetor posição da Lua em relação à Terra. Então isso basicamente define para que lado que a Lua está olhando quando ela olha para a Terra. E começando a simulação um pouco mais rápido, né, ela gira um pouco mais rápido que o nominal, eventualmente ela chega na velocidade que ela devia ficar, e a gente vê que em torno, ela tem essa média em torno de 0. Então, a Lua, ela sempre tem a mesma face em média olhando para a Terra, só que ela também tem um jogo para um lado e para o outro, que é pelo fato que a Lua ela tem uma excentricidade. Se a excentricidade da Lua fosse 0, então ela sempre ia olhar com a mesma face da Terra e a gente não ia conseguir ver mais do que aqueles 50%. Só que como às vezes ela está mais rápida, às vezes mais devagar, e a dinâmica precisa responder para essa diferença da velocidade orbital, então a gente pega ali mais uns 5 e menos uns 5 graus da face da Lua, ok? E aqui eu estou integrando por mais tempo esses efeitos da Lua em 5 milhões de anos. E o último efeito é o efeito do estado de Cassini, que é o fato que, porque o Sol está no sistema também, a obliquidade da Lua, ela não fica 0 no plano orbital dela. Então aqui eu tenho duas simulações, uma que eu começo com a obliquidade da Lua inicialmente igual a 0, e outra com a obliquidade, né, da inclinação da Lua igual a 10, inicialmente, 10 graus. Em ambos os casos, após, com certeza lá em 5 milhões de anos, eles já convergiram para esse valor muito próximo do real, que é 6,6 graus. Então, como você tem a Terra influenciando, né, a dinâmica da Lua, mas você também tem o Sol, no final do dia, o estado final estável da Lua, ela fica um pouco tombado. Aqui entra toda essa ideia de estado de Cassini, de planos de Laplace, mas é algo que esse é o estado final, né, do sistema, e como a gente tem a maré na Lua, o sistema dissipa energia, e se ele dissipa energia, ele tende esse estado final estável. É isso que a gente consegue observar aqui na simulação também. Então, para finalizar, a ideia aqui foi mostrar só esse resumo da teoria desenvolvida pelo Clodoaldo, pelo Lucas e por todos os colaboradores que eu mostrei, e apresentar esse software aí, o Revolution, que implementa essa teoria. A ideia é aqui para frente, no software, né, tem muitas coisas para melhorar, né, ele é um software funcional do jeito que está, mas com certeza tem muito para avançar
na parte dos esquemas de integração numérica, na parte da performance, talvez uma interface gráfica, e também todos os desenvolvimentos que forem surgindo junto na teoria podem ser implementados dentro do software. E na teoria em si, né, utilizando também o software, dá para investigar um pouco melhor, né, qual que é o papel da reologia, ou seja, de como o corpo responde para perturbações no efeito do acoplamento spin-órbita, igual a gente viu da Lua, que ela está nessa ressonância 1 para 1, olhando sempre com a mesma face. Tem também estudos feitos com Lucas e Clodoaldo nessa parte da transição da resposta elástica e fluida do corpo, mas aqui já são usando equações médias do modelo, porque senão fica muito complicado trabalhar com o modelo geral. E também essa parte de calibrar os parâmetros, igual eu comentei também, de melhorar isso no intuito de eventualmente utilizar toda essa teoria com dados observacionais, né? E por aí tem vários detalhes que são os próximos passos na teoria. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Excelente apresentação. Você conseguiu deixar algo extremamente complexo acessível. Que bom, obrigado. Estamos abertos a questões. Vou na ordem aqui, só um minutinho para ver quem que levantou. A Bárbara? Boa tarde, Vitor. Obrigada pela apresentação. Eu não sei muito sobre marés e eu queria saber qual que é a diferença dele para o Tide Mass. A diferença é que o Tide Mass usa um outro modelo de maré, que eles falam que é um modelo linear e talvez tenha o creep ali no meio. Então, essa parte que eu falei, por exemplo, da calibração, da reologia, é muito mais limitado nesse sentido. Então, do ponto que está agora, o Tide Mass, a parte da evolução temporal, eu diria que ele é muito mais avançado do que esse nosso, do Evolution. Eu acho que ele consegue integrar talvez bilhões de anos, eu não sei. Mas daí a ideia é que o modelo de dissipação deles é um modelo bem mais simples. Então, seria essa a diferença. Tá certo, obrigada. Gustavo? Levantou a mão? Gustavo, está me ouvindo? Gustavo, consegue ouvir a gente? A gente não está te ouvindo. Bom, vou passar para o próximo, depois o Gustavo a gente chama de novo. Lucas Ruiz. Olá, boa tarde. Me ouvem? Boa tarde, Lucas, sim. Ô, Vitor, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Muito boa apresentação. Obrigado. Aproveitar que você falou sobre o Chandra Wobble, eu andei lendo aí, eu tinha estudado pouco. A parte elástica é importante para alterar o Chandra Wobble. Inclusive, parece que ela aumenta o período no sentido oposto ao esperado. Parece que, eu não lembro se ela aumenta ou diminui o período do Chandra Wobble. Ela aumenta, Em relação ao rígido perfeito, né? Exato. Você tinha a impressão que por causa do amortecimento ela diminuiria, mas ela acaba aumentando. Então, o seu modelo só tem parte elástica, né? E parece que tem outros efeitos importantes para o Chandra Wobble também. Para bater com o real, você tem que introduzir outras coisas, se não me engano. Até onde eu tenha visto, acho que não tem um consenso no qual é o fenômeno físico forçando o Chandra Wobble até hoje, né? Então, a ideia é que, assim, aqui tem a parte elástica e a parte viscosa, a parte que dissipa energia, só que o que importa para esse aumento do período é só a elástica, e o que a viscosa faz é justamente aquilo de realinhar os eixos. Só que daí esse movimento cessa o Chandra Wobble, e aí faz falta incluir os outros efeitos, né? Então, se tivesse forçamentos excitando dentro do modelo, a princípio a parte imaginária, a parte viscosa não ia ser suficiente para dissipar.
né? Mas até onde eu entenda, qual é o efeito geofísico que realmente excita o Chandler Wobble é algo em aberto, assim, porque acho que eles procuram coisas na frequência, né? Efeitos na frequência do Chandler Wobble, e parece que não tem nada naquela região ali dos 430 dias ali. Então... A inclinação do ângulo de precessão, ela é bem pequena, né? Eu acho que é coisa de arcos-segundos, não sei se é. Isso, exato. Eu acho que... não, mas no real ele corresponde, eu acho que até 9 metros. Na superfície da Terra. Na superfície da Terra. É um arco bem pequeno. É um arco bem pequeno. Acho que são de 3 a 9 metros que ele fica... E você não conseguiu bater com a simulação? Isso sim. Isso eu imponho na simulação. Eu coloco a condição inicial pensando nisso e isso que acontece. Você já coloca ela lá. Isso. Mas o ponto é que se eu simulo mais tempo, aí esse efeito para. Essa aqui é a ideia. Tá. E aí você comparou a frequência com o valor nominal lá do Chandler, do cálculo dele. Isso, exato. Aliás, esse 433 é observado mesmo. Ok, você conseguiu. Mexer na parte elástica. Isso, exato. Entendi. Tá bom, obrigado. Imagina. Obrigada, Lucas. O Gustavo voltou contra a conta? Tá ouvindo a gente, Gustavo? Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Tá. Oi, Vitor. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta. Não sei se você conhece o trabalho do Mohamed Farhad, 2025. Desculpa, Mohamed? Farhad, 2025. Não. Então, nesse trabalho, ele faz uma crítica à reologia de Maxwell de Andrade. Tá. Segundo a crítica dele, camadas de fluidos do oceano são tratados como solos de baixa densidade, não de fato como um fluido. Eu queria saber, dentro do seu modelo, como que uma camada de fluido ou um oceano é tratado. Perfeito. Então, a ideia aqui, acho que faltou eu deixar isso claro também. Nessa modelagem, eu tô, né, e o que está implementado no código, no software, é que é uma camada só. Então, se a gente vai lidar com a Terra, a gente assume que a Terra inteira é formada pelo mesmo material, né? E isso é o padrão, é o que geralmente é feito, porque se começa a colocar várias camadas, começa a ficar realmente muito mais complicado. Então, esse é o ponto de partida. E aí, uma consequência que acontece direta, por exemplo, na Terra, é que geralmente a gente calibra a gente considera uma camada só para a Terra e calibra essa camada pensando na crosta terrestre, só que é o oceano que dissipa mais energia no final do dia. Então, é como se essa calibração estivesse errada, justamente porque a gente está trabalhando com um modelo mais simplificado do corpo. Então essa é uma crítica válida e realmente isso acontece. Só que é o primeiro passo, né? Seria essa a ideia. O que pode fazer, tem 2 pontos que pode fazer. O primeiro é tentar, tem mais de 2, mas o primeiro é você tentar calibrar a reologia, não pensando só na crosta, mas em algum tipo de reologia efetiva, certo? E aí aqueles trabalhos da IEVA, eles vão para esse lado de um jeito muito legal, porque você consegue, a princípio, se você tem múltiplas camadas, né, aí se considerar manto e núcleo e tudo, cada um responde de uma forma. Só que você tem um perfil global daquele número de Love, de como o corpo reage de um jeito global. E desse número de Love, você calibra uma reologia com uma camada só que bem complexa, tal que ela pegue todas essas nuances do número de Love como se ele tivesse as camadas internas. Então, esse é um caminho que a gente seguiria, que é um jeito de você ainda utilizar uma modelagem com uma camada só para representar coisas mais complicadas, que é fazendo qual que é essa parte, essa equivalência, e ela vale na dinâmica do sistema. Essa que é a ideia. Na geofísica não, mas na dinâmica ela vale. E o outro lado é você realmente colocar camadas, né, e você fazer toda essa modelagem que eu mostrei para cada uma das camadas. E aí você vai ter que lidar com a interface entre essas camadas, né, e também o fato que, por exemplo, o núcleo pode rodar separadamente da crosta, e ter que lidar com todos esses detalhes. Então, ele realmente fica exponencialmente mais complicado. E, assim, existem modelos geofísicos, principalmente para a Terra, que é onde a gente tem muita informação. Existem modelos geofísicos bem complicados que levam em consideração manto e crosta e oceano também. Mas como a gente
parte para tentar deixar isso mais geral e também aplicar para outros corpos que não sejam a Terra, começa a ficar impossível fazer isso. Então tem esse lado. Ele não é ideal, o Maxwell, mas também para dar o próximo passo, não tem como. E aquela história que quanto mais complexo o sistema, o modelo, precisa de mais informação para calibrar. Então, se a gente vai, por exemplo, para a Lua, para mais para frente, assim, já começa a ter muito menos acesso a respostas perante a forçantes. Então, não adianta ter um modelo super complicado e não conseguir calibrar ele depois. Mas essa que seria a ideia. Vou fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Então, essa calibração ela é feita pelo K2, basicamente. Ou não? Pelo quê? Desculpa? Pelo número de log. Isso, pelo K2, exato, pelo número de log. Do jeito que é feito aqui, essa calibração é feita pelo número de log. O da maré ou o loading? O da maré. O loading não, Tá. O da maré e esse K2 que é o gravitacional, porque você também pode definir um número de log que é da deformação mesmo do corpo, que é o H2. Uhum. Daria para ir por esse lado também, seria equivalente. Eles dariam a mesma informação, mas o loading não entra nessa parte. Obrigado, Gustavo. Josué levantou a mão também? Tá aí, Josué? Boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir? Sim. Vitor, muito obrigado pela apresentação, muito didática, muito organizada, ótimos exemplos que ilustram bem o seu problema. Tenho interesse, já falei com o orientador sobre esse tópico. Eu tinha, na verdade, duas perguntas que são mais no sentido mais fundamental, não é nem das questões mais da aplicação, que uma delas eu queria entender, porque eu vi que você, na modelagem do problema, você usa a expansão de McGulla, né? E eu queria entender, dentro desse aspecto, se você poderia dar um pouco mais de informações sobre os limites, considerando razão de massa e de razão de distância entre, por exemplo, o tamanho dos objetos e a distância relativa entre o centro de massas deles, em termos da limitação que essa especificamente a McGulla pode oferecer, apesar de ser muito boa para muitos problemas, né? Você saberia dizer para a gente algumas das limitações que existirem em relação a essas razões de distância, de tamanho e massa? É uma ótima pergunta. Eu não tenho essa informação. Isso seria algo bom para estabelecer, justamente, inclusive para deixar isso, né, no README do programa, assim. Mas é o clássico que tem que estar longe e não pode ser muito grande, né? Então é o clássico de, por exemplo, aplica muito bem para o sistema Terra-Lua, mas eu não usaria para colisões ou coisas assim, né? Então é o padrão. Você considera que eles estão longe o suficiente um do outro para essa força de maré ser na escala que a gente está olhando. Mas eu vou estabelecer bem formalmente isso mais para frente, deixar isso bem claro, das razões de massas, das distâncias e de tudo, até que ponto é válido aqui. Mas os exemplos que a gente trabalha sempre tomando noção disso, né, tem noção disso, e também são exemplos onde a gente já está próximo, eles são pouco exploratórios nesse momento, a gente já está próximo do estado que a gente quer estudar, da dinâmica que a gente quer estudar, né? Então a Lua já está próxima da 1.1, a gente não deixa ela convergir para a 1.1, vindo lá, rodando super rápido primeiro, ou super longe da Terra e coisas assim. Não chegou nesse ponto o programa ainda, então a gente vai estabelecer isso mais formalmente à medida que for evoluindo. Perfeito, eu tinha esse interesse também, você também mencionou a questão também do status de spin, né, dos objetos. Eu fiz um estudo nessa linha, só que usando a dinâmica hamiltoniana, acoplando os dois corpos, usando a McGulla, né? E eu estava testando os limites numéricos da razão de massa, a questão do spin, tudo mais, mas no meu caso, como era hamiltoniana, eu não conseguia colocar forças dissipativas porque eu estava estudando outra coisa. Dentro disso seria a segunda pergunta.
o uso da questão da abordagem lagrangiana tem a ver com essa questão de colocar forças dissipativas. Você já escutou alguma coisa sobre esse tipo de abordagem, utilizando o que alguns têm discutido aí, que é sistemas Port-Hamiltonianas, que seria modelagens hamiltonianas onde você poderia incluir forças dissipativas? Você já viu algo sobre isso? Eu nunca ouvi nada sobre isso, mas eu já vi trabalhos em que eles colocam forças dissipativas no sistema hamiltoniano também, assim. Você pode forçar a barra. Tem um trabalho do Ehnhardt, que ele estuda captura em ressonâncias de spin-órbitas, e ele faz um formalismo hamiltoniano para o problema de spin-órbita dissipativo, e ele fala no artigo que é uma aproximação meio brusca ali, mas que, em um certo sentido, é como se, instante a instante, ele fosse hamiltoniano, e você deixasse o sistema evoluir por fora, passando por sistemas hamiltonianos, digamos assim, né? Então, eu sei que existe essa linha, mas eu nunca vi nada formal, assim. Mas, a princípio, o formalismo lagrangiano ele é um pouco mais permissivo nesse sentido, né? Interessante esse comentário, soa como se ele estivesse assumindo, que nem a gente faz a aproximação, né, quando aplica média, de que os elementos orbitais que não têm uma variação de curto período, eles sejam problema de 2 corpos a cada instante. Como se fosse uma analogia com isso, interessante. Obrigado, muito bom trabalho, parabéns mais uma vez a todos aí. Obrigado. Para você e para eles. Obrigada, Josué. Otto? Vitor, excelente apresentação, como sempre. Uma questão com relação, parece um ponto-chave, aí seria essa questão da calibração, né? Fazer essa calibração. No programa, no software que você disponibilizou, como que é o processo? Tem ali como você fazer, ou você tem que entrar, fazer a calibração antes? Como que é essa etapa? Então, ali no programa você entra com aqueles coeficientes elásticos e viscosos, né? Então, a princípio, você faz a calibração antes. E essa é o estado que está agora. Então, lá no artigo dá uma ideia de como tirar essa informação. Então, você pode, por exemplo, pegar tabelas que mostram o número de log para algum problema específico e desses valores pegar a calibração pelas equações da teoria e colocar no programa. Hoje em dia é assim que funciona. Ok. Sugerir aí montar um módulo para calibração. Sim, esse é o próximo passo mesmo. Inclusive, eu comecei a trabalhar um pouco com um programa do SPADA, o ALMA 3, que é um programa de geofísica para calcular o número de LOB. Você entrega um modelo de múltiplas camadas e ele te dá o perfil do número de LOB. Então, a ideia era acoplar isso ao programa, de você entrega no final do dia para o programa os corpos com o modelo de múltiplas camadas, e aí o próprio programa tira o número de LOB disso e converte isso para os parâmetros, e aí roda para você, e o usuário não tem que se preocupar com nada. Mas aí tem tantos detalhes ali para acoplar tudo, mas o futuro seria por aí, o usuário não ter que lidar com essa parte aí, que é uma parte complicada mesmo. Legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Otto. Gladstone? Oi. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Vitor. Muito boa apresentação. Também parabéns, porque eu também sou um advogado do C. Eu também acredito que o C é a melhor linguagem de programação que já existiu. Vou morrer atirando, vou morrer disparando isso. Legal, mas, não, brincadeira. Eu entendo as outras linguagens também, mas eu gosto muito do C. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma pergunta simples, na verdade, mas talvez direta ou nem tanto. Qual é o integrador numérico que vocês usam e tem algum motivo especial ou você pode escolher o integrador? Como é que funciona? Então, aqui, o integrador, o jeito que está agora, não dá para escolher, e o integrador que está sendo usado é o Runge-Kutta Prince Dorman 78, de passo adaptativo. Então, o ponto por razões históricas, eu acabei escrevendo esse programa utilizando uma biblioteca da GNU, a GSL, a biblioteca científica da GNU em C, para resolver várias questões numéricas ali dentro, inclusive integração numérica, e essa biblioteca ela tem um conjunto de integradores disponíveis, e esse Runge-Kutta 78
foi o que eu usei no doutorado, que eu achei o melhor de todos. Ele não é o mais rápido, mas ele com certeza é preciso o suficiente. Então, essa parte vai ser uma parte que vai ser mudada mais para frente também, de fazer com que o usuário consiga escolher, inclusive integradores simpléticos, se for o caso, e deixar isso solto da GSL, mais modulado, escrito na mão mesmo. Só que aí seria o próximo passo. Certo. Não, porque eu só queria fazer uma propaganda. Não sei se você conhece o integrador de Taylor. Meu orientador de doutorado, Angel Jorba, não sei se depois eu posso até mandar para você umas referências. Tá. Ele tem um integrador que ele faz isso automaticamente e ele é muito preciso. Você pode, inclusive, escolher a ordem do integrador e você pode tranquilamente trabalhar com ordens do tipo 15, 20. Então... excelente. É um bom integrador, eu gosto de fazer propaganda dele. Legal, obrigado. É que do jeito que está escrito agora, ele está preso na roupagem da GSL, mas eventualmente eu vou me livrar disso e aí consigo colocar vários integradores soltos, e isso aí com certeza eu vou dar uma olhada nesse daí também. Tranquilo. Valeu, obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Bom, obrigada. Não tem mais nenhuma mãozinha levantada. Alguém quer aproveitar para fazer uma última questão? Tá ok. Agradecemos mais uma vez, Vitor, pela excelente apresentação, muito boa. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela disponibilidade de apresentar o seminário para a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.